Eu sou Alexandra Corvo e sou uma louca por conhecimento. Vinho é meu tema e a minha maior motivação é aprender com as dúvidas de alunas e alunos que me procuram. Esse não é um assunto complicado e eu vou provar para vocês. Vinho, prazer em conhecer. Olá, bem-vindos ao Vinho, prazer em conhecer. E o tema da nossa aula de hoje vai ser a uva branca mais famosa do mundo. Queria saber de vocês estão prontos? Sim. Vamos embora. Oi, meu nome é Fernanda, sou design de interiores e eu vim aqui nessa aula para aprender mais sobre esse universo maravilhoso dos vinhos e aprender mais com a Alexandra, que eu tenho certeza que ela vai arrasar e passar bastante conhecimento pra gente. Fui apresentado ao mundo dos vinhos pela minha cunhada, que me apresentou também a Alexandra. Acompanhei algumas lives dela e percebi que o mundo do detalhe pode ser muito divertido, tanto no contexto da forma com que a gente se relaciona, quanto na busca das nuances e dos detalhes que traz a riqueza para a nossa vida. Eu amo vinhos. É algo assim muito especial você ter a oportunidade de conhecer o mundo dos vinhos e partilhar com as pessoas, tanto partilhar no saborear, quanto partilhar no conhecimento. Bem-vindos todos, espero que vocês estejam bem. Vão ficar melhor, se estiverem bem, vão ficar bem melhor. Mas eu queria começar com uma perguntinha. Vocês tomam mais vinho tinto ou mais vinho branco? Você, por exemplo, Fernanda? Tinto. Tinto, Rita? Branco. Branco? Yuri? Tinto. Tinto. Quer dizer, aqui a gente tem uma maioria de tintos e é normal. Aqui no Brasil a gente pode mencionar em torno dos 85% do vinho consumido é tinto. Mesmo num país quente, a gente prefere ainda vinho tinto. Agora, tem uma uva branca que é extremamente famosa, mesmo quem só toma vinho tinto conhece. Mas, mesmo para quem toma mais vinho tinto, se eu perguntar para vocês qual variedade de uva branca é a mais famosa, o que vocês diriam? Chardonnay. Chardonnay. Chardonnay, de fato, é a variedade de uva mais plantada, mais conhecida. E eu gosto de mencionar a Jancis Robinson, que é a autora desse livro incrível, aliás, sobre variedades de uvas do mundo. E ela fala, extremamente popular, muito versátil, plantada extensivamente. E essa variedade branca é igualmente capaz de extrema mediocridade e de esplendoroso, ou melhor dizendo, magistral esplendor. Vejam, obviamente não é culpa da uva o resultado do vinho, é culpa do que se faz com essa variedade. Então, é uma variedade, vamos pegar um pouquinho a origem dela. A gente está falando da França, a gente está falando do extremo leste da França, da região da Borgonha. Tem um rio lá que chama Saône, escreve Saône, mas a gente pronuncia Saône, que vai desde Champagne, vai cortando a Borgonha, né, corta toda essa parte leste da França, de onde a gente tem as primeiras documentações da existência da Chardonnay. Então, ela é uma variedade de uva que, como ela vai desde a parte mais sul da França, que é mais quente, até a parte que é extremo norte, a gente pode dizer que é uma variedade de uva que é muito versátil, como ela mencionou, climaticamente. Então eu posso plantar ela num clima muito frio, no norte da França. Por exemplo, em Chablis, que é uma região muito famosa, a gente tem 100% de Chardonnay. E a descrição de um Chablis é um vinho com acidez metálica. Imagina. E aí, se você vai tomar um Chardonnay produzido no sul da Borgonha, a gente vai ter fruta tropical, pêssego em calda, a mesma uva. Vai variando o estilo, porque ela consegue ser plantada tanto num clima mais frio quanto num clima mais quente. Isso é importante em todas as variedades de uvas, né? Não são todas que permitem essa variedade, algumas não aguentam frio, outras não aguentam calor, mas a Chardonnay, ela foi muito plantada, né, no mundo todo por causa disso, mas também, e agora a gente vai ver um pouquinho o porquê da fama dela. Outras variedades de uva podem ser plantadas, né, no mundo todo também, não é só a Chardonnay. Mas a Chardonnay ficou realmente famosa num episódio que marca um ponto crucial na história atual, recente do vinho, que foi o Julgamento de Paris. O Julgamento de Paris foi uma degustação às cegas organizada por um inglês maluco, playboy, cheio da grana, que estava paciência cheia de morar no iate dele no Rio Sena, em Paris. Ele não aguentava mais essa vida. Era realmente muito cansativa e ele falou, eu preciso fazer alguma coisa que tenha um propósito. Então ele compra uma lojinha de vinhos que tem ali na Madeleine
e começa a meio que vender vinho. Como ele falava inglês, ele se comunicava muito bem com os americanos que moravam em Paris, com ingleses que moravam em Paris, e ele realmente conhecia de vinho. E para promover a lojinha, ele fazia várias degustações. Num movimento extremamente ousado, ele começou a ouvir os americanos, principalmente, que vinham da IBM, tinha um prédio da IBM ali perto, que falavam, não, na Califórnia estão produzindo uns vinhos iguais aos franceses, tão bons quantos. Ele falava, calma aí. Não, sério, os Cabernet Sauvignon, os tintos, são como os Bordeaux, intensos, encorpados, maravilhosos. E os brancos são feitos à base de Chardonnay iguais os Grand Crus da Borgonha. Ele falou, não, para. E de tantos americanos insistirem, ele foi checar e foi para a Califórnia. Volta impressionado e organiza uma degustação, um júri 100% francês, dono dos maiores hotéis de Paris, viticultores, wine writers, né, críticos de vinho, todos franceses, e colocou os vinhos às cegas, californianos e os Grand Crus franceses. Estamos falando da Chardonnay. A Chardonnay, então, era a uva responsável por todos esses vinhos. Os brancos eram todos feitos de Chardonnay. E o azar, na verdade, dessa história é que tinha um americano cobrindo a degustação, que era o George Tabor, que escreveu o livro, que vale a pena, vocês têm que ler, que é O Julgamento de Paris. E ele conta no livro dele, ele fala, eu não ia... degustação de vinho, eu sempre recebia release para ir, mas essa era uma degustação que falava de vinhos americanos, eu fiquei muito curioso. Então ele tinha o papel, ele não estava degustando, ele estava acompanhando, então ele estava em volta da mesa e ele tinha o papel de qual vinho era qual. E ele falou, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Porque tinha um dos críticos falando, que vinho enjoativo, doção, não tem elegância nenhuma. O número 1. Aí pegava o número 2. Aqui está toda a finesse, o terroir de Meursault, e falava lá um vinho da Borgonha. E ele... Peraí. Na listagem que ele tinha, o que o francês estava elogiando era o californiano. E o que ele estava dizendo que não era bom era o francês. E aí ele perguntou para os organizadores, tá certo? Ele falou, tá certo. Bom, encurtando, entregaram suas papeletas. Desculpa, papeleta é o termo do box, tá? Foi mal. Seus rankings, suas notas, melhor dizendo. E aí foram fazer o ranking final. E na degustação às cegas, quem ficou em primeiro lugar entre os brancos foi um branco californiano chamado Chateau Montelena. Pois é, de acordo com o júri 100% francês. Grande problema é que o George Tabor foi lá e contou essa história na revista Times, que era onde ele era colunista, para o mundo inteiro ler. Se tivesse ficado ali, todo mundo ia falar, não deu certo, tá mais ou menos, nos equivocamos. Não, mas ele foi lá e contou. O que o mundo leu? Dá para plantar, ou melhor, dá para produzir grandes vinhos equivalentes aos franceses, aos melhores franceses, em qualquer lugar do mundo. Se a Califórnia faz, claro, não é em qualquer lugar do mundo, mas a gente percebeu que dava para produzir grandes vinhos, principalmente fora da Europa. É aí que o Novo Mundo começa, né, a tomar forma. Quando a gente fala Novo Mundo, a gente está falando dos países fora da Europa. O Chile, a Argentina, o Brasil, a África do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia, eles vão surgindo como uma realidade. A Califórnia foi um grande motor. Essa matéria foi um grande motor. A gente fala que é um divisor de águas. Então, a partir daí, todo mundo... E por isso a Cabernet Sauvignon, dentre as tintas, também é a mais plantada. E isso foi em qual ano? O Julgamento de Paris foi em 1976. Tá bom, legal, já entendemos a origem, já entendemos por que ela é tão famosa. Agora vamos conhecer um pouquinho dos estilos. Lembra pra vocês que eu falei que dependendo de onde ela é plantada, ela vai acabar variando. E como a Jancis Robinson falou, ela pode dar um vinho extremamente medíocre ou maravilhoso. Então não é ela que faz isso, não é a uva. É quem planta onde e como produz. Quais são as variáveis? Pensem sempre, eu quero um Chardonnay de estilo refrescante, leve, eu preciso de uvas que cresceram em climas frios. Elas vão manter acidez. Porque um clima quente, parênteses, sempre que a gente fala de clima, a gente tá falando do verão, tá? Então, um verão mais fresco, o período de amadurecimento da uva, sempre pensem nisso. Como é o verão nesse lugar? Ele vai determinar o estilo de qualquer vinho. Se é um verão fresco, como é o caso de Chablis, a Borgonha de maneira geral, a acidez da uva se mantém,
né? E o açúcar vai amadurecendo lentamente. Se for um clima muito quente, vamos pegar um vinho de Mendoza, na Argentina, que no verão é quase um deserto. A uva, o que vai acontecer? Vai concentrar em açúcares. A pele da uva vai se queimando, né? Vai amadurecendo e os aromas mais maduros vão se formando. No clima frio, mais acidez, aromas mais frescos. Clima quente, aromas mais maduros. Não é que o vinho vai ficar doce por causa do açúcar da uva, ele vai ficar mais alcoólico. Esse açúcar vai fermentar. Então, mesma uva, 2 estilos. Quando a gente for pensar que estilo de vinho eu quero, a gente tem que olhar muito para a região, mais do que para a uva. Outro fator importante, a gente pode pensar um pouquinho na questão do preço. Porque o preço, ele vai vir muito, gente, de quanto eu produzo de uva. Pensa assim, uma planta, uma vinha, ela cresce, se você deixar ela crescer, você já viram aqueles pergolados lindos, né? Ela vai se enrolando, a gente vê aquelas pinturas gregas com aqueles pergolados. Então, ela é uma trepadeira. Se você deixar ela crescer, ela vai crescer, vai dar um monte de cacho para tudo que é lado. Qual que é a grande relação humana com a natureza? Eu vou podando, eu vou criando, eu vou educando. A grande relação, o ser humano ele foi civilizando um pouco a vinha, podando. Então, olha, se eu podar aqui, amarrar ela aqui, conduzir, a poda é uma condução da vinha, uma educação da vinha, ela vai produzir menos cachos e eles vão ficar mais concentrados em sabor. Vou ter um vinho mais rico, mais cheio, mais concentrado. Se ao contrário, eu vou deixar ela mais longa, mais alta, deixar vários cachos ali, eu vou produzir mais uva, só que elas vão estar mais diluídas. Obviamente, isso vai ter um impacto direto no preço. Eu podia produzir 10 quilos, eu estou produzindo 2. Meu vinho vai ser mais caro. Não confundam com um vinho ser mais caro vai ser melhor. Não é isso. Mas um vinho muito baratinho significa que eu produzi muita uva. Então, a concentração de sabor não vai estar lá. Entendem isso? Vamos supor, eu não quero concentração de sabor. Eu quero um vinho leve, refrescante, eu não vou prestar atenção nele, eu vou beber com os meus amigos. Eu posso pegar um Chardonnay Baratex. Não tem problema nenhum nisso. Eu vou prestar atenção, eu quero degustar, eu quero conhecer a Borgonha, hoje eu vou ficar com o vinho, minha companhia vai ser ele. Ele e o crush. Então, devagar, gasta um pouquinho mais de dinheiro, leio, dou uma lidinha, vejo como foi aquela safra, dou uma pesquisadinha. E aí eu vou comprar um vinho um pouco, dentro das minhas possibilidades, um pouquinho mais elaborado. Entendem? Então não tem... O que eu quero fazer com o vinho? Para que eu quero ele hoje? Entendem? Então a Chardonnay, ela tem, por um lado, uma versatilidade no sentido de ser ruim. Não sei como vai ser. Por outro lado, eu posso ter um Chardonnay baratinho, gostoso e fácil, um Chardonnay super elaborado, complexo e que exige a minha atenção. E com relação a essas produções da mesma uva no mundo todo, em todos os continentes, estão produzindo esses vinhos da mesma uva? De Chardonnay, a Chardonnay não em todos os lugares, porque há limites de produção, né? Então a vitis vinífera, ela não pode ser plantada em qualquer lugar, ela precisa de estações muito marcadas. Você precisa de um inverno frio para ela hibernar, para ela dar um mínimo de qualidade, né? Precisa de uma primavera amena para ela florescer. Depois, no verão, que é quando ela vai amadurecer, eu preciso de sol, preciso de luz, não pode ter muito calor, nem muita umidade. Então, tem um limite de produção. Mas todas as zonas produtoras vinícolas têm Chardonnay, certeza, sim. Alessandra, eu tenho uma curiosidade. Quando eu for escolher um Chardonnay, então, o que eu procuro no rótulo? Tem alguma coisa que vai me indicar se esse vinho é mais suave, ou mais delicado, ou mais encorpado? Se você busca um Chardonnay mais robusto, é o que eu digo, às vezes você não sabe das uvas, mas tem que saber um pouco de geografia, um pouquinho pelo menos, tá? Se é uma região marcadamente quente, cuidado com, não é quente e úmido, é quente, um lugar seco e quente. Quanto mais quente a região, mais rico, encorpado, mais maduro ele vai parecer. Então, por exemplo, o Chile, de maneira geral, lógico, a gente tem a costa chilena que é pacífica, mais fria, mas de maneira geral tem muito sol no Chile, na Argentina, nos países do Novo Mundo. A Califórnia produz chardonnays muito robustos, o sul da Borgonha. As regiões quentes do mundo dão chardonnays mais ricos. As regiões mais frias, então, por exemplo, como eu falei, a costa pacífica é mais friazinha, né? Então, se for um vinho da costa do Chile, da costa da Nova Zelândia, do norte da Europa, norte da Borgonha, Chablis, Champagne, a Alemanha, a gente vai ter vinhos mais finos, mais magrinhos, com perfumes mais delicados, com acidez mais marcada.
Então, basicamente, o sommelier ele tem que trabalhar com essa pluralidade de estilos, né? Entender suas origens e poder traduzir e explicar para o consumidor, respeitar o gosto dos outros, né, obviamente, e atender ao nosso consumidor. O sommelier ele tem que trabalhar com essa pluralidade de estilos, né? Entender suas origens e poder traduzir e explicar para o consumidor, respeitar o gosto. E falando em pluralidade, agora a gente vai degustar essas variedades de estilos, de sabores. Vamos tentar decifrar um pouquinho do que eu tô falando, porque na prática é bem mais fácil que na teoria. Agora a gente vai degustar. Não vou falar nada sobre os vinhos, nem se os dois são de Chardonnay. A gente vai simplesmente prestar atenção nos aromas, nos sabores. Vamos entender o estilo de cada um e vamos falar um pouquinho disso. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é, vejam que a taça tá numerada, peguem a taça número 1 e cheirem. Vamos cheirar juntos, tá bom? O que a gente consegue sentir de aroma aqui? Vamos junto. Pode ser fruta, pode ser flor. A gente pode falar assim, ele não é muito aromático, que é o caso aqui. Ele é discreto, tem pouco aroma, tá? Esse primeiro é pouco. Agora, guardem, mesmo que vocês não tenham definido nenhum tipo de aroma, só sente. Gira. Agora a giradinha. A giradinha que vocês gostam. Vai, gira. Tique da giradinha. Sente de novo, vê se mudou. Viram? Tá? Tem vinho que melhora, tem vinho que piora, tem vinho que não muda, mas é sempre bom vocês verem como ele tá antes e depois. Porque se ele piorar, você para de girar. Não adianta girar pro outro lado, tá? Vocês param de girar, deixam ele estabilizar e ele vai voltar ao que ele tava, tá bom? Tem mais fruta, tem uma pera aí, estão vendo? Pera, Pêssego. pêssego, uma fruta de caroço, que a gente fala, fruta de árvore, né? O gostoso é que nesse segundo momento, eu sinto, né? Isso. Então, a gente girou, ele mudou, ainda numa coisa discreta, mas mais perfumado. Vocês estão sentindo floral, uma florzinha? Flor é difícil, né? A Rita gosta de flores e tal, então ela tem um pouquinho de intimidade, mas não é um aroma que a gente tem muita intimidade. Então, a gente vai pôr na boca um gole generoso, vai parar, vai sentir aqui atrás se tem acidez, aqui é acidez. Passeia com o vinho na boca, como se fosse comida, se estivesse mastigando. Passa a língua sobre o dente. Se tiver cremoso, isso é o álcool. Né? Se tiver picante, né? Isso é muito álcool. Então a gente vai ver se ele tá equilibrado, como ele tá. Vamos ver a estrutura dele, tá bom? Vamos lá, golão, para ele um pouquinho, ó. Tem acidez? Tem. A gente sente aqui, ó. Tá vendo a eletricidade? Você tá salivando. Tem mais, ele cai mais pra trás ou mais pra frente? Mais pra trás. Ele tem mais acidez do que álcool. Ele tem álcool, vocês estão sentindo? Passa a língua no dente. Tem uma leve cremosidade. Certo? A quantidade de sabor, a fruta no meio da boca, em cima da sua língua agora. Tem? Tem uma boa concentração de sabor, tá? Aquele pêssego, né, acidinho. Ele é longo, ele fica bastante tempo, o sabor persistente. Fruta, então a gente falou um pouquinho de pera e pêssego. Boa acidez. Levemente cremoso. Persistente. Bom, a gente degustou um, agora eu quero fazer uma pequena... Peguem as duas taças. Então a gente vai cheirar o número 1 de novo. Cheirem o número 1, que já abriu. E na sequência o 2. São diferentes? Nossa, mega. São diferentes. O número 2 já começa que ele é bem mais explosivo, né? Quase invasivo, ele tem muito mais cheiro. E o outro tem? O que vocês conseguem sentir aí? A gente pode falar que ele é mais maduro? Tipo uma manga madura.
uma casca de manga verde. E ele tem uma nota muito maluca, gente, de salmoura. Sal, água de aspargo. Vejam que todos vocês conseguem sentir esses aromas. Qualquer pessoa consegue sentir aroma desde que você se proponha a fazer. Obviamente, a comparação entre dois vinhos facilita, porque a gente tem dois brancos diferentes, então, mesmo sendo vinho branco, eles são completamente diferentes entre eles. Mesmo sendo a mesma uva, eles são completamente diferentes entre eles. Tá? Vamos girar o número 2? Vamos ver o que ele faz, o que ele entrega pra gente. Nossa, agora ele tá bem essa coisa da pedra que você falou. Sal de fruta. Parece que você colocou alguma coisa, tipo um Cebion, mas não é o aroma do Cebion. Sobe. Isso que ela falou de gasoso sal de fruta. Sim. É bem salino. Tem um doçor, eu não consigo identificar o que é, mas tem um doçor aqui, O doce é um sabor, pensa. Se você falar, eu tô sentindo o doçor, eu posso perguntar pra você, é chocolate, é bolo de chocolate? É cocada? Entendeu? Doce é um sabor. Uma geleia? Geleia, melhor. Cheiro de geleia. Geleia de cítrico? Não. Não. Geleia... Pode ser um mel, damasco? Aqui Pode. sim, hein? Tá abrindo. Vamos fazer a mesma coisa na boca com o 2, vamos ver as diferenças. Olha a diferença como ele cai mais pra frente. Ele acontece todo aqui. Vocês lembram que o anterior vinha daqui e vinha vindo? Esse aqui ele acontece aqui. Ele tem mais álcool. Que tipo de clima, né? Um vinho que tem mais acidez, como é o caso do número 1, mais frescor, um nariz menos evidente. Vocês acham que ele estava num clima mais frio, um verão mais frio, que a uva manteve mais acidez, ou um verão mais quente? Eu arrisco que ele vem de uma região mais fria. Por quê? Porque ele tá aqui. É mais frescor, mais acidez. Por isso, repito, é importante degustar. Onde eu encontro acidez? Mais pra cá. Onde eu encontro álcool? Mais pra cá. Onde meu vinho tá? Mais pra acidez ou mais pra álcool? Eu posso dizer uma fruta mais fresca, clima mais frio. Quem gostou mais do 1, levanta a mão. Eu tomaria 2 num happy hour, num pôr do sol. E tomaria o 1 depois à noite, pra começar uma noite. Eu tomaria os 2. O número 2 é um vinho mais evidente. O número 1 é um vinho mais sutil, isso não é um julgamento. A Fernanda colocou bem. Ele vai estar ali, mesmo que você tenha outra, né, num happy hour, outras pessoas, barulho. Ele vai estar ali, porque ele é mais intenso. O outro, ele chama. Então, número 1, ai, gente, Borgonha. Gentilmente, um Chardonnay, obviamente, cedido pela Cantu. Esse aqui é o vinho um vinho da Borgonha, 2018. E o número 2, estamos no Chile, vinha Leida, mesma safra, mesmo ano. Obviamente não tem nada a ver uma coisa com a outra, anos, lugares diferentes, que é essa safra, tá nesse sentido. Leida, um single vineyard, gentilmente cedido pela Gran Cru. Chile. Só que a gente tá num clima continental, França, Borgonha, um clima pacífico que a gente fala, né, costeiro, né, de muito sol, mas também de muito frio, por isso que tem álcool e tem acidez. Mesma uva, mesmo choque, mesmo sempre. Não, o vinho não se define pela uva, tem outros fatores que são muito importantes e só nos resta desfrutar de todos eles, dependendo do que eu quero fazer, dependendo do tempo que eu tenho, dependendo de com quem eu estou, dependendo de quanta grana eu quero gastar. Adorei saber mais sobre o Chardonnay, adorei saber sobre como muda o sabor da uva, dependendo da região, se está mais calor, se está mais frio. Então foi muito bacana. O que me surpreendeu foi que eu nunca fui muito fã de vinhos brancos. E hoje eu tive a oportunidade de saborear 2, ver diferenças neles, e isso fez com que eu enxergasse completamente diferente essa situação. Eu não esperava identificar algumas notas, foi interessante.
Mas o que foi especial foi quando a Alexandra falou: isso tem que ser um treino. Você tem que fazer esse exercício. E quanto mais você exercitar, mais você encontrará. Bom, esse é o final da nossa aula. Eu ia dizer, espero que vocês tenham gostado, mas eu consigo perceber isso no brilho dos olhos de vocês. Então, muito obrigada pela presença. Espero todo mundo no próximo programa. Saúde!